Vazaram documentos sigilosos do governo estadunidense e entre eles tinha algo relacionado ao Brasil. De acordo com supostos documentos do Pentágono, o Putin queria usar a proposta de paz do governo Lula a seu favor. Antes de explicar essa história aí dos documentos que vazaram, a gente vai ter que voltar para o dia 23 de fevereiro desse ano, né, 2023. Vamos lá para a CNN. Rússia hoje uma sinalização importantíssima na direção de Luiz Inácio Lula da Silva. Às vésperas do aniversário de 1 ano da invasão da Ucrânia, hoje o vice-chanceler russo, número 2 do Ministério das Relações Exteriores, do poderoso Lavrov, disse publicamente, e a agência estatal russa fez questão de disparar, o que significa que era, de fato, uma vontade de Putin de colocar esse assunto na rua. Disse o quê, Daniela? Que os russos estão analisando as iniciativas de paz, as propostas de paz formuladas por Luiz Inácio Lula da Silva. Moscou fez questão ainda de dizer que aprecia abro aspas, posição equilibrada do Brasil e citou a recusa de Lula, mencionada inclusive na entrevista à CNN na semana passada, de não enviar armas para a guerra. Ok, isso aí foi em fevereiro, basicamente está contando que o Lula fez uma proposta de paz e o Putin sinalizou que tinha interesse. Ok. Agora avança para abril. O que a gente tem? Nosso colunista aqui no UOL, ele publicou hoje pela manhã uma nota importante falando sobre uma descoberta. Os Estados Unidos suspeitaram que Vladimir Putin usaria o plano de Lula em seu favor. O que diz a nota aqui de Jamil Chad? Documentos supostamente do Pentágono, vazados nos últimos dias nas redes sociais, sinalizaram que o governo de Vladimir Putin considerou a proposta brasileira para criar um grupo de negociação para a guerra na Ucrânia, como forma de reduzir a pressão do Ocidente contra o Kremlin. Esses documentos foram divulgados nas redes sociais. Não foi possível identificar quem são os autores dele e nem também se são verdadeiros ou não, né? É algo que foi vazado. O governo brasileiro, até Jamil procurou o governo brasileiro, eles falaram que não iam comentar sobre esse assunto. No governo americano, o vazamento abriu uma crise e apelos para que as investigações fossem realizadas. Alguns dos papéis foram confirmados pela inteligência americana como verdadeiros. Então, são documentos supostamente vazados, mas a gente sabe que pelo menos alguns deles são verdadeiros. E a gente sabe que Lula, né, ele mesmo já falou, e falou sobre essa intenção de criar um grupo, de inclusive formar um grupo para paz, foi o que ele, para colocar um fim na guerra e construção de paz. Entre as diferentes informações, uma se refere ao Brasil nesses documentos e uma proposta de Lula para criar uma espécie de grupo de contato para permitir que países que não fazem parte da guerra pudessem facilitar um diálogo e colocar fim à guerra. Tá, então vazaram os documentos aí. Entre eles estava lá citando que o Brasil tinha feito essa proposta e que o Putin estava interessado. Repete basicamente o que a gente tinha visto antes, só que agora nos documentos vazados dos Estados Unidos. Supostamente vazados dos Estados Unidos. Agora, a questão estava se falando ali que isso, de alguma forma, o Putin usaria isso a seu favor. E pelo menos para mim, na fala ali da Fabiola, não ficou muito claro como. Então, eu fui lá atrás da própria reportagem do Jamil, né? Essa reportagem aqui, vocês podem procurar lá no UOL. E lá a gente vai ler que... Segundo o vazamento, diplomatas russos sinalizaram que estavam dispostos a considerar a proposta de Lula. Moscou acreditava, segundo a inteligência dos Estados Unidos, que o plano, aspas lá, para criar um clube de mediadores supostamente neutros para lidar com a guerra da Ucrânia, rejeitaria o paradigma do Ocidente de agressor-vítima. Caraca, escreveram isso? A informação foi primeiro revelada pelo Miami Herald na terça-feira. Como é que é o negócio? Nos Estados Unidos, os caras estão dizendo assim, nós contamos uma história de que nós somos sempre a vítima. E estão contando uma história diferente, isso é um problema. É isso que está no documento deles?
É basicamente isso. Olha, ter um grupo Não, volta de lá, pessoas... a frase é boa. Põe na tela aí pra nós. Vamos voltar lá. Enquanto eu te ouço, quero contemplar esta beleza. Olha lá, ó. O paradigma de agressor-vítima do Ocidente. Eita porra! Ter um clube de mediadores neutros rejeita o paradigma de agressor-vítima, ou seja, não pode ter gente neutra, senão vai ficar claro que essa ideia de que só tem um lado malvado e um lado bonzinho tá errada. Eu também não acredito em neutro. O supostamente ali, eu acho bem firmeza, justo, tá? Justo. É justo. Uhum. Aqui do meu ponto, eu quero ver o Brasil ser neutro é o cacete, eu quero ver o Brasil ser a favor dos interesses do Brasil, para variar. Parece óbvio, claro. Mas para variar, eu gostaria que fosse assim. Então não é neutro. Agora, reclamar que mexe no paradigma agressor-vítima é tipo dizer assim, porra, nós estamos tentando passar uma conversa aqui, os caras não estão deixando mais. Não te soa assim? Te soa assim. Uhum. Eu imagino uma coisa dessas num documento de americano. Eu imagino. Mas não imagino isso vazando. Esse império já cuidou melhor dos seus papéis, das suas informações. Geralmente eles vazam dos outros, Sofia. Exatamente. A tradição deles mostra que essas coisas são abertas depois de um tempo, via legal e tal. Eles são cuidadosos, porra. Eles lidam bem com a informação, né? Vamos reconhecer, senão não tinham mantido a hegemonia global. Né? Para criar um clube de mediadores supostamente neutros para lidar com a guerra na Ucrânia, eles rejeitariam eles, nós aqui, ó. Eles, nós, a China. Quem mais estava no grupo lá? No grupo suposto, o grupo dos supostos neutros. Nos Estados Unidos chama assim. Olha lá, ó. Rejeitaria o paradigma do Ocidente de agressor-vítima. Sensacional esse texto aqui. Sensacional. O Álvaro gostou mesmo. Okay. Os caras pintou um clima terrível. Tá sentindo, né? A gente vai falar mais sobre o clima terrível. Lá na frente, vamos? Então deixa. Mais corte. Os republicanos tão malucos, rapaz. Não se preocupa, o último corte vai ser sobre isso. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.